Ei, você quer entender quem uma pessoa realmente é? Não escute apenas o que ela diz. Observe o que ela faz repetidamente. Quando você começa a analisar o comportamento humano, você aprende uma regra simples. Palavras contam histórias, mas padrões revelam verdades. Uma pessoa pode explicar uma situação, pode justificar uma atitude, pode até te convencer numa conversa, mas comportamento repetido deixa rastro. Se alguém sempre tem um motivo para ser vítima, se sempre aparece um culpado diferente nas narrativas, se em todos os relacionamentos ela termina com a mesma narrativa, talvez o problema esteja nas histórias que essa pessoa conta. Talvez esteja no padrão que ela repete. É por isso que, em vez de perguntar apenas o que aconteceu, a pergunta mais interessante possa ser o que continua acontecendo. Porque quando você para analisar apenas o discurso e começa a observar o comportamento que se repete, a história da pessoa muda completamente. Na psicanálise, existe uma ideia antiga que aquilo que não é compreendido tende a se repetir. Agora pensa um pouco na sua própria vida. Qual foi o padrão que você demorou anos para perceber em alguém e sempre se repetia, ou o que você vem repetindo? Analisando o comportamento e desvendando os manipuladores. Quer saber quando uma pessoa está manipulando uma situação? Então você observa uma coisa muito específica. Pessoas manipuladoras quase nunca defendem apenas uma ideia, elas defendem uma narrativa. E existe um detalhe curioso nas narrativas manipuladoras. Elas sempre têm três elementos específicos: um culpado, um injustiçado e uma vítima perfeita. E adivinha quem ocupa esse último papel? Quem está contando a história. No começo tudo parece convincente, mas quando você começa a observar ao longo do tempo, algo aparece. Mudam os conflitos, mudam as pessoas, mudam as circunstâncias, mas a posição da pessoa na história nunca muda. Ela continua sendo sempre vítima. E aí que a análise de comportamento começa a revelar alguma coisa. Porque quem manipula histórias consegue mudar versões, mas raramente consegue mudar o próprio padrão. E quando você aprende a observar o comportamento humano, percebe uma coisa simples: os padrões sempre se repetem. Agora me conta uma coisa: qual foi o padrão que você percebeu que alguém estava manipulando, alguma situação que alguém estava manipulando? E você já se colocou no lugar de vítima? Agora você está sabendo que isso é um padrão de manipulação. Eu sou a Regiane Cebrian, sou psicanalista e analista comportamental. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue, que vai ter vários conteúdos sobre esse assunto nesse perfil.